O que acontece com o país quando um presidente confronta seguidamente a Suprema Corte, dizendo até que não vai obedecer às suas decisões? Um aperitivo veio na semana passada, quando Bolsonaro concedeu perdão a um deputado condenado pelo Supremo. E em ano eleitoral pode vir mais coisa por aí, segundo o próprio presidente. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 25 de abril de 2022. Dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso dizendo que pode desobedecer o Supremo Tribunal Federal em relação à demarcação de terras indígenas. A fala aconteceu numa feira agrícola em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nós temos no Brasil hoje, vocês sabem, o equivalente a uma região tamanho a sudeste, com reservas indígenas. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Você ouviu aí o Bolsonaro falando para produtores rurais sobre o julgamento do marco temporal no Supremo. Um julgamento que é chave para a demarcação de terras indígenas no Brasil. O marco temporal é uma tese jurídica encampada por ruralistas que não está expressamente no texto da Constituição, mas que tem sido alegada em dezenas de processos pelo país sobre demarcações de terras indígenas. A tese propõe que o direito à terra dos indígenas só deve ser garantido se ficar comprovado que, em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, a área estava ocupada pelos indígenas ou, ao menos, comprovadamente sob reivindicação deles. As entidades que representam os povos indígenas têm uma interpretação diferente sobre o tema. Para elas, a tese do marco temporal viola a Constituição. O texto constitucional fala que os indígenas têm um direito originário sobre as suas terras e que o poder público tinha a obrigação de fazer todas as demarcações até 1993, o que não foi respeitado. Além disso, os críticos do marco temporal dizem que a tese chancela a expoliação sofrida pelas comunidades indígenas ao longo da história, já que se elas não estavam ocupando as suas terras originárias em 1988, isso aconteceu justamente porque elas foram dizimadas ou expulsas de lá. A tese do marco temporal surgiu em 2009, por causa de uma decisão do próprio Supremo sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O tribunal falou que a tese adotada naquela ocasião, a tese do marco temporal, não se aplicava para todos os casos automaticamente, mas o fato é que o marco temporal ganhou força desde então. Em 2012, a Advocacia Geral da União do governo da Dilma Rousseff, do PT, publicou um parecer dizendo que o marco temporal era a regra para os demais órgãos jurídicos da administração federal. Esse parecer foi anulado depois de protestos de movimentos indígenas. Em 2017, já no governo Michel Temer, a Advocacia Geral voltou a editar um parecer defendendo o marco temporal para todas as terras indígenas do país, incluindo as já demarcadas. Esse parecer estava sendo usado pelo governo para paralisar ou tentar reverter demarcações. Em 2020, o ministro do Supremo Edson Fachin suspendeu esse parecer que estava vigente desde o governo Temer. Ele disse que o documento interpretava a decisão do Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, sem levar em conta o contexto em que ela foi proferida. Todos os processos que se baseavam no parecer também foram suspensos. O julgamento a que o Bolsonaro se refere é de um caso de 2016 e está relacionado a um território em Santa Catarina. Esse caso já foi adiado 4 vezes e está sem data marcada para ir a plenário novamente. O único voto até agora é do ministro Fachin, relator da ação, que rejeitou a tese do marco temporal. Ainda falta o voto de 10 ministros. Então o Bolsonaro sugeriu que, se a tese do Fachin prevalecer, ele pode vir a desobedecer o Supremo. O que significa que, se depender dele, os órgãos da administração federal responsáveis pela demarcação de terras indígenas vão continuar paralisando pleitos de comunidades indígenas que invoquem o direito originário sobre determinados territórios,
mesmo se isso for na contramão de uma decisão do Supremo. Essa não foi a primeira vez que o Bolsonaro disse que poderia desobedecer o Supremo a depender do julgamento do marco temporal. Ele tinha dito algo parecido em setembro do ano passado, quando o caso estava no plenário na última vez. E nesse evento que o presidente teve nessa segunda-feira no interior de São Paulo, ele também falou sobre outro tema que o botou em choque com o Supremo: a condenação do deputado federal Daniel Silveira à prisão. Dizia a vocês, como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. O Bolsonaro está falando aí de um perdão constitucional que ele concedeu ao Daniel Silveira por um mecanismo chamado graça. Esse perdão foi concedido na quinta-feira, dia 21, um dia depois do Silveira ser julgado pelo Supremo. A graça está prevista na Constituição como um dos mecanismos destinados a contrabalançar as forças entre executivo, legislativo e judiciário e dá ao presidente a possibilidade de poupar condenados de cumprirem a pena determinada pela Justiça. Ela foi usada muito raramente na história e não favoreceu políticos mesmo em governos que tiveram uma série de aliados presos, em casos como o do Mensalão e a Operação Lava Jato. O Daniel Silveira é um bolsonarista raiz que ameaçou recorrentemente ministros do Supremo e faz apologia do regime militar. Ele foi condenado pelo tribunal a 8 anos e 9 meses de prisão por coação no curso do processo e incitação de atos para impedir o livre exercício dos poderes. Também foi condenado a pagar uma multa de R$ 192 mil, ter mandato cassado e foi declarado inelegível. A condenação foi referendada por 10 dos 11 ministros da corte. O Bolsonaro concedeu a graça, argumentando que o deputado merece o benefício porque estaria sendo perseguido pelo Supremo e teria tido a sua liberdade de expressão violada. O presidente e os seus apoiadores falam em crime de opinião, mas os ministros do Supremo justificaram a condenação falando que o Silveira não estava emitindo uma opinião, mas ameaçando a integridade física dos ministros e o funcionamento do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, o que é proibido pelo Código Penal. Do ponto de vista político, o perdão ao Daniel Silveira foi interpretado como mais um passo do Bolsonaro para confrontar e desgastar o Supremo. O presidente tem dedicado parte do seu mandato a testar a capacidade da Corte Constitucional do país de reagir a decretos e políticas que violam abertamente a Constituição. Também já xingou ministros e ameaçou a realização da eleição de 2022. Você vai ouvir agora um discurso do Bolsonaro que marca o momento mais crítico do choque do governo contra o Supremo. Começa com o presidente chamando o ministro Alexandre de Moraes de canalha. O presidente está falando para uma multidão de apoiadores em 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista, em meio a manifestações de apoio ao governo, de ataques ao Supremo e de ataques ao processo eleitoral. O público grita ao fundo "eu autorizo", representando um respaldo de quem estava lá a uma intervenção do presidente e das Forças Armadas nos outros poderes. Em outras palavras, a um golpe. A manifestação aconteceu dias depois de operações da Polícia Federal contra bolsonaristas, como o cantor e ex-deputado Sérgio Reis, que foi flagrado num áudio ameaçando invadir o Supremo e bloquear as estradas do país, e o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi preso depois de ameaçar ministros da corte. As operações foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que já havia decretado prisão preventiva do Daniel Silveira, e que, segundo Bolsonaro, não seria mais obedecido pelo presidente da República.
O uso do mecanismo da graça por Bolsonaro a Daniel Silveira foi questionado por parlamentares, analistas políticos e comunidade jurídica. Partidos de oposição acionaram o Supremo para contestar a validade do decreto, alegando que a medida violou princípios constitucionais como o da moralidade administrativa e o da necessidade da impessoalidade nas decisões do governante. A blindagem do Silveira também seria uma afronta ao sistema constitucional do país por proteger alguém que foi condenado justamente por atacar a democracia. Para apoiadores do governo, a decisão não só foi válida, como é comparável a medidas tomadas por outros presidentes. Um dos casos não se enquadra no conceito de graça, mas foi bastante citado por bolsonaristas. Trata-se do caso do italiano Cesare Battisti, terrorista da extrema-esquerda que foi condenado por homicídios cometidos nos anos 70 no seu país de origem, fugiu de lá e no Brasil recebeu status de refugiado político do governo Lula em 2009. O ex-presidente petista, inclusive, já disse que se arrepende dessa decisão. O Battisti foi extraditado para a Itália 10 anos depois, já sob o governo Bolsonaro. O professor de Direito Constitucional Rafael Maffei, da Universidade de São Paulo, publicou uma análise sobre a Graça Silveira no Twitter. Segundo ele, o judiciário não tem muito espaço para avaliar as motivações da manobra. O Maffei diz que o Instituto da Graça foi concebido como um poder para fins humanitários e políticos por parte de um presidente, mas que no fim das contas isso é algo de caráter pessoal por definição, de discricionariedade do presidente. A Constituição proíbe a graça para crimes hediondos, mas isso não se aplica ao caso do Silveira. Segundo o professor, abre aspas, é importante que todo mundo seja estratégico, inclusive o STF. Para um tribunal, o custo de ser abertamente desobedecido é muito alto. Um tribunal a quem as demais forças políticas neguem abertamente autoridade tende a sucumbir, fecha aspas. Informações de bastidores veiculadas na imprensa têm apontado que o movimento do Supremo tem sido mais contemporizador depois que o Bolsonaro decretou a graça. O jornalista Valdo Cruz, do portal G1 e do canal Globo News, disse que ministros da Corte não pretendem analisar as ações que pedem a anulação do decreto agora. Não tem prazo para essa decisão ser tomada por eles. O caso foi sorteado para a ministra Rosa Weber, que pode decidir, entre outros aspectos, se o perdão recai só sobre a prisão do Daniel Silveira ou se ele se estende também a outros elementos da condenação, como a multa e a perda dos direitos políticos. Já membros da corte ouvidos pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, disseram que o tribunal deve defender suas posições com firmeza, mas retomar o diálogo com Bolsonaro e o Congresso. Segundo esses ministros, o ato do presidente pegou o Supremo de surpresa, o que não aconteceria se existissem mais pontes entre o tribunal e o Planalto. Surgiu ainda uma preocupação ao que eles julgam ser um endosso do Congresso ao perdão dado pelo presidente ao Silveira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a graça assinada pelo Bolsonaro é constitucional. Para ele, a motivação político-pessoal do ato não o invalida, embora possa fragilizar a justiça penal. Segundo Pacheco, o máximo que o Congresso pode fazer é votar uma mudança na lei para impedir que uma decisão semelhante possa ser tomada pela presidência da República no futuro. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, não comentou o caso publicamente. Antes do perdão, no dia do julgamento do Silveira, ele entrou com um recurso no Supremo pedindo para que fique definido que é do Congresso a última palavra sobre a cassação de um mandato parlamentar. Além do choque com Bolsonaro e do isolamento em relação ao Congresso, o Supremo também começa a semana em conflito com as Forças Armadas. No domingo, dia 24, o ministro Luiz Roberto Barroso disse numa videoconferência que os militares estão sendo orientados a atacar o processo eleitoral brasileiro. Ele citou, por exemplo, o desfile de tanques pela esplanada dos ministérios no dia em que o Congresso votou a instauração do voto impresso nas eleições de 2022, uma bandeira do presidente Bolsonaro que foi rejeitada pelos parlamentares. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército, chamou a declaração do Barroso de ofensa grave. O tribunal vive um momento de impasse com o executivo em 2022. Um ano de eleições extremamente importante para a democracia brasileira, em meio a seguidos ataques de Bolsonaro aos principais mecanismos democráticos do país. Em momentos anteriores, muitos desses ataques foram freados por esse mesmo Supremo, que se vê às voltas com novas investidas do presidente.
teve gente pulando carnaval na rua e na avenida nesse feriado de Tiradentes de 2022. Quem conta pra gente como foi é o redator César Gaglione. E aí, César, como foi essa festa fora de época? Ela acaba por aqui? O carnaval acabou para as escolas de samba que desfilaram em São Paulo e no Rio nesse feriado de Tiradentes, depois de um 2021 sem ir para a avenida devido à pandemia da Covid-19. Cerca de 75 mil pessoas foram ao Sambódromo da Anhembi e à Marquês de Sapucaí acompanhar os desfiles. Nas grandes capitais, as prefeituras não deram aval para que os blocos fizessem seus cortejos. As autoridades já tinham cancelado a folia em março, devido ao avanço da variante Ômicron, e alegaram que agora não tinham tempo hábil para garantir a infraestrutura da folia, como credenciar ambulantes, instalar banheiros e destacar policiamento para os locais. Mesmo assim, cerca de 50 blocos foram às ruas de São Paulo e outros 130 no Rio. Vale dizer que em março já tinham sido registrados blocos clandestinos e festas privadas de carnaval em várias capitais, mesmo diante dos cancelamentos e de um quadro mais severo da pandemia. Em São Paulo, aliás, a prefeitura já combinou com associações de blocos a definição de datas em junho para a realização do carnaval de rua. Agora sim com infraestrutura, como costuma ser. Então, parte do carnaval de 2022 acabou, mas ainda tem mais festa vindo por aí em junho. Um dos desfiles de escolas de samba fez referência a um outro carnaval de mais de 100 anos atrás. Que carnaval foi esse? O desfile da Viradouro, no Rio, fez referência ao carnaval de 1919, o primeiro depois do pior período da pandemia da gripe espanhola e depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Registros da época dizem que 400 mil pessoas foram às ruas no Rio para pular a festa, o que dá mais de 1% da população do Brasil na época. Esses números estão muito além do que aconteceu agora em 2022, mas as festas mostraram um certo sentimento de alívio depois de tanto tempo de apreensão pela pandemia de Covid, que segue regredindo. 74% da população já está com o esquema vacinal completo e os números de casos e mortes vêm caindo de forma consistente. Valeu, César. O texto dele já está disponível no nexojornal.com.br. Emmanuel Macron foi reeleito presidente da França. Quem fala pra gente sobre o resultado da disputa e os desafios do segundo mandato dele é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O presidente da França, o Emmanuel Macron, foi reeleito neste domingo para um novo mandato de 5 anos. Ele recebeu perto de 59% dos votos. A adversária dele, no segundo turno, Marine Le Pen, teve cerca de 41%. Essa eleição teve alguns marcos importantes. Primeiro, a própria reeleição de um presidente francês é algo que não ocorria há 20 anos, desde que Jacques Chirac conseguiu ser reeleito em 2002. O segundo dado importante é o de abstenção. O voto não é obrigatório na França, e mais de 28% dos eleitores preferiram não votar. Esse é o índice mais alto desde 1969. O terceiro fato interessante é que, mesmo perdendo de novo, a candidata Marine Le Pen teve quase 7 pontos percentuais a mais nesta eleição do que na eleição presidencial anterior, em 2017, quando ela também foi derrotada por Macron. Isso mostra um crescimento da extrema-direita no país, assim como vem ocorrendo em outras partes da Europa. Uma vez eleito, Macron já começa a olhar para os 5 anos do novo mandato. O desafio mais imediato é a economia. O país está com inflação alta, puxada pelo preço da energia e dos alimentos, que impactam diretamente no poder de compra da classe média, o que se tornou um tema e tanto nessa eleição. Macron terá de contornar a crise com a Rússia e investir em fontes próprias de geração de energia para fazer o preço cair no setor. Além disso, ele vai ter a missão de levar adiante uma lenta e paulatina reforma na Previdência, que deve fazer subir a idade mínima de aposentadoria no país. Além da questão econômica, ele enfrentará o gigantesco desafio de promover mudanças profundas na área ambiental. A União Europeia assumiu metas de longo prazo, lá para 2030 e 2050, mas essas são mudanças que dependem de decisões e implementações que ocorrem agora, no curto prazo, com investimento em mais energia eólica e energia solar. Macron sabe que muitos dos votos que ele recebeu não demonstram um apoio entusiasmado do eleitorado. Muitos eleitores votaram nele apenas para evitar uma vitória da Marine Le Pen. Ele mencionou esse fato no discurso da vitória e deu a entender que tem plena consciência de que os movimentos sociais e sindicais devem apertar o governo dele neste segundo mandato, tanto quanto apertaram no primeiro. Dos confrontos de Bolsonaro com o Supremo, passando pelos carnavais de 2022, até fechar com a reeleição de Macron na França, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laura Kapeliushnik, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.